A minha experiência diz-me que, apesar de termos evoluído já bastante, desde o momento da emancipação das mulheres, nos anos 50, mas ainda há muito a fazer, porque ainda há muitas crenças nas mulheres mais ou menos conscientes sobre o seu valor, por um lado, e sobre aquilo que elas sabem sobre dinheiro e sobre finanças. Os programas de educação financeira, de gestão de finanças pessoais para mulheres devem focar em trazer à luz essas crenças restritivas do seu empoderamento financeiro, para que as mulheres possam negociar e ter a noção do seu valor próprio. Que diferenças é que existem quando vamos olhar para homens e mulheres? E algumas foram aqui também abordadas, que é o facto das mulheres terem uma maior esperança média de vida, portanto as mulheres vão viver até mais tarde. Quando nós olhamos para as gerações mais velhas, o que é que verificamos? Verificamos pessoas idosas, mulheres que se veem confrontadas com a gestão de dinheiro sem nunca terem ido tratar dos certificados da força e nunca terem tratado o IRS. Porquê? Porque os maridos é que traziam o dinheiro para casa, deixavam-lhes um valor para elas gerirem em casa e elas não tocavam em mais nenhuma questão de dinheiro. As mulheres tendencialmente ganham menos. Portanto, existem desafios muito particulares em relação às mulheres e existem desafios para as gerações. Uma das coisas que temos visto ao longo dos anos, e eu já trabalho há alguns anos nesta área financeira, é que efetivamente o interesse das mulheres por este tema tem vindo a aumentar. E não sei se é uma questão geracional, porque há mulheres de todas as idades a tomarem decisões em termos de investimento. Além disso, mesmo quando delegam no outro elemento do agregado familiar, no homem, quando estão presentes, por exemplo, numa reunião, tipicamente a mulher tem sempre um papel a dizer na questão dos investimentos. Talvez também o facto de, na banca, ter começado a existir mais conselheiras financeiras mulheres, tenha trazido também outras mulheres para o investimento. No mundo hoje, em que já nada é certo, não é? Já não há depósitos a prazo certinhos, porque as taxas de juros estão negativas, porque os próprios bancos têm risco, porque o mercado financeiro não é tão apelativo para as mulheres e também tem muito risco. Eu acho que nós podíamos começar a diversificar os nossos investimentos e a vir muito mais para cá. Sendo certo, quando houver muito mais mulheres business angels, também vai haver muito mais mulheres investidas. As mulheres que são executivas de topo, que são aquelas com quem eu trabalho, não é? Trabalho com muito mais homens do que com mulheres, e aquilo que a minha percepção é que são tão combativas como os homens, no sentido de alcançar resultados, de conseguir metas. Não as noto tão atentas a aspectos de remuneração, a aspectos de bónus e comissões, de qual é o carro, de quais são os contornos das promoções. Eu diria que talvez sejamos mais tímidas ainda por uma questão da herança cultural que nos transporta para atividades mais femininas, mas não creio que tenhamos menos ambição ou que ambicionemos menos do que os homens relativamente às questões de poder, de estatuto, até mesmo de ambição financeira, mas temos naturalmente algumas características femininas que nos encaminham mais para um maior envolvimento nos projetos, para um maior compromisso. Como é que podemos acelerar também esta questão? Aprendendo, observando, estudando e às vezes irmos um bocadinho para fora da nossa área de conforto, que é algo que a mulher normalmente não gosta muito de ir. E talvez todos estes pequenos nadas, juntando, acabam por desenvolver mais rapidamente esta competência da negociação das condições próprias, sejam elas salariais, seja do pacote geral de remunerações. Quando comecei a trabalhar fora e quando comecei a perceber que gostaria de fazer uns anos mais tarde em termos profissionais, fui começar a perceber que projetos de consultoria extra eu poderia ter em relação àquilo que eu fazia de base, quanto dinheiro e quais eram os montantes que eles podiam envolver dependendo do tipo de trabalho e também poder ajustar um bocadinho as competências que eu tinha, portanto os mestrados que eu fazia ou outras competências, como por exemplo as línguas, as viagens, outros tipos de experiências profissional que me proporcionavam depois poder negociar outros montantes. Ao longo dos últimos 10, 20 anos eu tenho sentido isso, que existiu sempre um caminho mais difícil a percorrer pelas mulheres. Hoje em dia, felizmente, as coisas já não são assim. Sente-se claramente uma diferença, sente-se que as mulheres estão mais confiantes, que as mulheres se enquadram muito melhor
também nessa questão da negociação e de se posicionarem também no seu local de trabalho. E isso eu penso também acontece porque cada vez mais as organizações estão conscientes que essa situação é fundamental para o seu desenvolvimento e para, também como é óbvio, para contribuir para a sua massa crítica em termos de pessoas e de sucesso das organizações.